Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E agora a gente vai falar do UFC 328. Cara, que evento, que card. Eu tô até agora sem acreditar no que esse cara aqui fez, bicho. Esse cara fez realmente o impossível 2 vezes. Eu já falei disso. Sean Strickland ontem, um vídeo completo de 20 minutos falando só da luta do Sean Strickland, mas hoje a gente vai falar aqui do card completo e das outras coisas que aconteceram no evento, tá? É impressionante quando o UFC quer fazer, eles têm o melhor produto esportivo que você vai encontrar. Não tem futebol americano, não tem basquete, nada é melhor do que um bom card de lutas. Não tem como. Esse card aqui do começo até o final foi excelente. Teve algumas lutas que entregaram demais, algumas outras nem tanto, mas em geral eu diria que isso foi um card número 9, 10. 9 de 10. 9, às vezes até 10 de 10. Se você concorda com isso que eu tô falando, deixa o like, deixa o comentário para isso chegar em mais pessoas, tá? Como eu falei, vai estar aparecendo na descrição aqui o vídeo de eu falando exclusivamente do Sean Strickland e do Chimaev. Vai estar aí no card. Vou falar mais ainda disso, mas eu tenho que começar já falando desse cara, Bobby Green. Teve uma performance impressionante contra o Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, que é um veterano, mas realmente ele não pertence mais ao octógono. Foi triste o que aconteceu com o Jeremy Stephens. Esse cara já teve uma carreira, se a gente olhar o card dele aqui, ó, vamos começar falando do Jeremy Stephens. Dá uma olhada nessa carteira, nesse cartel dele, ó. Só no UFC, 15 vitórias e 20 derrotas há muito tempo, mas tá vindo de uma sequência no MMA e é terrível. Olha só, uma sequência de derrotas. Eu achei que ele ainda tinha chance, mas ele não teve chance absolutamente nenhuma contra o Bobby Green. E o Bobby Green, um cara de 40 anos que continua vencendo, né? Se você for olhar aqui o cartel dele, ele tá vindo de várias vitórias. É um cara extremamente conhecido. É um cara que entrega as lutas pra caralho, 39 anos, 16-12. E olha quantas vitórias ele tá vindo aí. 3 vitórias nas últimas 4 lutas, sendo que ele perdeu para 2 grandes nomes, querendo ou não. 3 grandes nomes, Jalen Turner, Paddy Pimblett e Maurício Ruff. Tá? Venceu o Zé Huber, concordo que ele precisaria do bônus, só que vou falar mais um pouco da luta, mas antes eu tenho que falar o seguinte, ele ficou louco. Ele chamou o Renato Mani Moicano, velho. Irmão, Bobby Green não tem chance contra o Renato Mani Moicano, não adianta. Eu não vou dar rente aqui, eu não vou ficar gritando, ele sabe, ele tá indo muito perto do sol. Você tá vindo de 3 vitórias, mas você tá chegando muito perto do sol, velho. Você vai derreter, irmão. No Brasil ainda, ouvi dizer que vai ser no Brasil. Ele falou isso ontem na press conference. Eu não vou botar nenhum vídeo do UFC aqui, porque aconteceu da gente colocar um vídeo do UFC e o UFC simplesmente meteu uma bloqueizada na gente aí, não podemos postar o vídeo. Então vai ser tudo em foto. Mas realmente, Bobby Green, eu não vou nem fazer trash talk, eu não vou te xingar, mas você não tem chance, irmão. Você tá finalizando um cara que tá vindo de 10 derrotas seguidas. Como é que você vai finalizar um moicano, velho? Você não tem poder de nocaute, velho. Você não tem guarda, você não tem chute. Eu vou parar por aqui, porque é a noite do Bobby Green brilhar. Foi uma excelente performance, ele continua entregando excelentes lutas. Essa é que é a verdade. Então, parabéns pro Bobby Green. Mas se colocarem no Brasil, mano, esse cara tá fudido. Esse cara tá fudido. Vou voltar de novo pro Sean Strickland, porque eu não acredito no que ele fez ontem. Como eu falei ontem, revi o round com mais calma. Tava todo mundo falando isso. O terceiro round era o problema. E ele simplesmente deu mais jab no cara. Uma coisa que vale a pena falar é o seguinte. Ele bateu no melhor strike da divisão na época. Depois ele bateu no melhor wrestling da divisão na época. Tá? O melhor. Ele fudeu a carreira do Kazimar Chimaev. O Kazimar Chimaev que disse que vai subir de peso e ele não vai arrumar nada. Acabou a aura do lobo. Acabou a aura do lobo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essa foi só a introdução para o vídeo e agora a gente vai falar do evento como um todo, tá? José Ochoa e Cleiton Capetinha, a gente estava esperando isso, uma decisão unânime do José Ochoa, foi uma boa luta, mas eu não vou perder muito tempo não, porque a gente... Vamos falar dessa aqui. Pai Sangusso, Sukaev versus Jordan Santos. Jordan Santos começou a luta muito bem, meu irmão, conectando mais golpes, para mim ganhou o primeiro round, mas acabou perdendo. O Maguila, eu tenho uma coisa para falar aqui em relação ao Maguila, é o seguinte, ele dá soco como se fosse tapa. Não tem como ele nocautear o cara, ele tá batendo de tapa.
entendeu? Estava muito bem preparado, era uma luta que ele tinha muitas chances. Não acho que ele vai ser demitido, mas ele está numa situação complicada, porque ele precisa melhorar. Ele tem que mostrar uma melhora significativa nesse jogo. Ele não tentou derrubar o cara nenhuma hora e ele não tem poder de nocaute. A verdade é essa, tem que ser dita. É meu amigo, mas a verdade tem que ser dita. Ele não tem poder de nocaute e isso vai atrapalhar ele demais nessa divisão. Por outro lado, ele expôs para mim o Susukaev, o Paysandu. Expôs. Esse cara, 12-0, para mim é uma fraude. Esse cara venceu, mas ele foi fraude checked. Ele venceu, mas ele foi fraude checked. Paysandu Susukaev não aguenta com o top dessa categoria. Não aguenta. Ele não aguenta com o top dessa categoria. Eu digo mais, Susukaev perde até pro Matuto. Tá? Pat Sabatini e William Gomi. Foi uma luta exatamente do jeito que a gente achou que achou. Uma luta chata, velho. Um é um cara horrível em pé, mas bom de chão, que é o Pat Sabatini. O outro é bom em pé e horrível de MMA, velho. Esse cara só enrola a luta e o Pat Sabatini só enrola a luta. O William Gomi só enrola a luta em pé, Pat Sabatini só enrola a luta no chão. Foi uma luta muito ruim. Agora, uma luta que foi boa, mas não tão boa assim pro brasileiro, foi Roman Kopylov e Marcos Túlio. A luta começou, o Marcos Túlio estava muito melhor em pé. Só que depois o Zé Comé falou alguma coisa em live que eu não sabia e que depois eu vi que é verdade. O Marco Túlio colocou uma placa de aço na cabeça. Ele foi nocauteado brutalmente pelo Christian Leroy Duncan e agora perde 2 seguidas e vai se colocando numa posição difícil. A gente viu que na entrada do cage ele não estava à vontade. Ele me pareceu que estava... eu não vou dizer com medo, mas receoso, e agora a gente sabe por quê. Eu não sabia disso. Ele colocou uma placa de titânio na cabeça. Ele lutou há menos de 6, 7 meses atrás. Imagina você passar por uma cirurgia, voltar para o treino e ainda ir lutar com um strike como o Kopylov, que é sim um strike bom. A luta foi parelha, Marcos Túlio estava vencendo, mas quando conectou no queixo dele, acabou. Ele não está com um queixo igual, entendeu? Inclusive o Roman Kopylov, um cara que não tem QI, né? Não tem que ir. Aconteceu isso 2 vezes e a gente vai falar disso também na luta do Grant Dawson com o Rebek, tá? Ele destruindo o Marco Túlio. O Marco Túlio estava perdido e ele vinha e agarrou nas pernas do cara e ficou grudado com o cara no cage. É impressionante como tem lutador que não tem que ir. Roman Kopylov podia ter nocauteado o Marco Túlio e não nocauteou. E eu acho que o Marco Túlio tem que passar bastante tempo mesmo, sem lutar. Ele tem que recuperar. Ele tem que recuperar essa lesão aí. Foi uma pancada muito forte que ele tomou na cabeça e ele precisa de uma pausa. Roman Kopylov venceu. Um grande destaque aqui para o Jim Miller contra o Jared Gordon. Não tem muito o que falar nessa luta, tá? Não tem muito o que falar nessa luta. Simplesmente a gente vinha falando disso. Jim Miller, a guilhotina era o ponto forte dele. Inclusive o Gilberto Queimaduras comentou. O editor também comentou, e é o seguinte, Jared Gordon vai entrar de queda. A hora que ele entrar de queda vai estar lá para entrar a guilhotina. Foi por isso mesmo que eu não entrei com o Duncan. Se o cara é bom de guilhotina, você não pode vacilar. Você não pode chegar lá e tentar entrar de queda de qualquer forma. Beleza? Uma pausa pro cafezinho, já vai deixando o like. Esse aqui é Café com Calvo, um dominguinho relaxado, um podcastzinho. Nem parece que a noite de ontem foi real, ainda não consigo acreditar, velho. De novo, eu vou ficar voltando isso, eu não consigo acreditar que esse cara venceu o Chimaev, velho. Eu não consigo acreditar, irmão. Quando eu pauso aqui pra pensar, eu falo, velho, que live. Mostrar o número da live pra vocês aqui, você não acredita. 42 mil pessoas ao vivo, pico simultâneo. Like pra caralho, inacreditável. Por falar em Jim Miller, também, performance da noite. 100 mil de bônus, esse cara merece. Falou sobre o filho dele, teve um grande problema com o filho dele aí. Ficou emocionado durante a luta, mas finalizou o cara com extrema facilidade. Outra performance de noite é de um cara que a gente vai falar aqui, que esse cara aqui é campeão. Isso que eu tenho pra falar desse cara. Jared Gordon entrou a queda errada ali, variação do Jim Miller na guilhotina, a guilhotina encaixada, deu os 3 tapinhas. Uma luta que eu tava aguardando muito, foi engraçado, e pra você ver como é que é a luta. Grant Dawson versus Rebek. Eu achei que ia ser um passeio do Grant Dawson. E no começo do primeiro round podia até ter sido. Tá? O Grant Dawson começou, jogou um chute na cabeça, o chute pegou certeiro, entrou, Matheus Rebek sentiu. O Grant Dawson entrou nas pernas, pegou as costas e passou um round, meu irmão, batendo muito nele ali, fazendo o trabalho certo de batendo nele com
nas costas. Pum, pum, pum. Voltou o segundo round, eu falei, cara, vai ser fácil. Não foi. Matheus Rebeck acertou os golpes no Grandosson, o Grandosson caiu, tomou knockdown, apanhou pra caralho o Grandosson, até que Matheus Rebeck ganhou o segundo round. No terceiro round, o que o Matheus Rebeck foi? Melhor em pé, tenta tentar de queda, cai por baixo, o Grandosson pega as costas, mesmo mal, várias vezes mal, sobrevive e acaba finalizando ele. Cara, é impressionante, esse cara não tem QI absolutamente nenhum de luta. De novo, olha o like, olha o café. Ele não tem QI absolutamente nenhum, Matheus Rebeck. E o Grandosson tem que melhorar demais a trocação. Ele melhorou, tá? Vamos ter que tirar o chapéu pra ele. Ele melhorou nessa luta. Ele foi melhor de chute, foi melhor de mão. Mas a defesa dele é algo que ele tem que melhorar demais. Ele não tem defesa praticamente nenhum e o queixo também sente demais. Mostrou uma coisa também no final da luta. Ele estava bastante emocionado. Ele geralmente não faz isso. Mostrou bastante emoção. E no final da press conference, ele acabou falando que a esposa dele acabou perdendo um filho. Eles tiveram eu não posso falar o nome da palavra, mas você sabe, um churrascamento infantil espontâneo. Então, peço a Deus que ore aí, digita nos comentários aí, peço a vocês que orem, peço a Deus que guarde a família dele aí. Eles precisam de uma férias, então foi perto da luta dele. Ele falou que estava bastante abalado, mas que falou, foda-se, vamos aí, depois a gente lida com isso. E, parabéns pela vitória. E o Rebeck simplesmente não tem QI absolutamente nenhum, tá? Outra luta que a gente tem que falar é desse cara aqui. O quão bom é Amosov e Yaroslav. Saiu um vídeo dele, e eu mostrei aqui no canal alguns vídeos atrás, dele treinando com o Kazimierz Chimaev na Tailândia, na Thai Muay Thai, e ele derrubando o Kazimierz Chimaev. Agora vocês vão falar, não vale nada, o wrestling do Kazimierz Chimaev não vale nada. Meu irmão, vale. O Kazimierz tem um wrestling muito grande. Tanto é que ele doutrinou o Strickland no primeiro round, mas depois cansou. Mas esse cara, na minha visão, ele é melhor do que o Kazimierz Chimaev no MMA completamente. Lutou com o Joel Álvares, mano, não sobrou nada pro Joel Álvares. Não sobrou absolutamente nada. Começou a luta, vocês viram a postura dele? Uma postura de striker, velho. Movimentando, perfeito, guarda, distância. O Joel Álvares não conseguiu achar nada. Mano, começou a colocar o wrestling em jogo. Caiu por cima. O domínio que esse cara teve no Joel Álvares, que é um cara que dominou o Vicente Luque, que dominou vários caras na categoria de cima, pesado, alto. Fez tudo perfeito. Quando ele ficava na grade, ele voltava, passa a pé, colocava o cara e acabou finalizando num triângulo de mão, tá? Um triângulo de mão que rendeu para ele o bônus também de luta da noite. Ganhou mais 100 mil na estratégia dele. Como eu falei, ele mandou o breakdancezinho, eu que ensinei também, ó. A verdade é essa. Mas é um excelente wrestler. Quem tava na live viu. Impressionante, velho. Não canso de falar. Esse cara, pra mim, tem todas as condições de ser o campeão. Bom strike, bom wrestler, relativamente novo, bastante experiência. Já lutou nos grandes eventos, Bellator, PFL, lutou na Ucrânia, lutou na Rússia. É um cara muito rodado. A gente vê a dedicação dele, sabe treinar, treina perfeitamente. É um atleta, bicho. É um atleta focado. E pediu Sean Brady ou Joaquim Buckley, tá? O Joaquim Buckley eu não preciso nem falar. Depois dessa atuação do Joaquim Buckley aqui, eu acho que ele seria menos 1000 favorito, tá? 10-1 favorito contra o Joaquim Buckley. Seria 10 favorito contra o Joaquim Buckley. E eu vou até passar essa luta. Aliás, Alteba Gautier, beleza. Ele nocauteou o Ozzy Diaz no segundo round, mas ele não tem poder de nocaute. O Ozzy Diaz é muito ruim, olha só. Ele era um rio de favorito, velho. Menos 1.200 favorito, cara. E ele sofreu pra ganhar do Ozzy Diaz, cara. É impressionante. Esse cara aqui, pra mim, tá fraude checket. Mesmo chegou com o maior hype, mas ele não vai ser isso tudo. Bob Green, a gente já falou, o que nos leva do Yaroslav pra falar dessa luta aqui. Sean Brady e Joaquim Buckley. Teve um grande problema aí de odds, né?
Estavam se falando muito aí do odds. Joaquim Buckley estava bastante azarão. Depois, do nada, a odds mudou, ele ficou favorito e o Chambray de azarão. Mas não aprendeu nada. A narrativa de que ele foi treinar na Kill Cliff com o Usman, que ele melhorou o wrestling, não adiantou nada. Na primeira queda, nos primeiros 2 minutos de luta, Chambray já estava montado. Uma coisa que é relevante dizer é o seguinte: Chambray não tem nenhum poder de fogo nas mãos, bicho. Nenhum poder de fogo nas mãos, bicho. Ele montou no cara pelo menos 3 vezes em cada round, ele não conseguia bater, velho. Ele não levantava. Na verdade, teve uma hora que ele começou a bater, mano, que faltou botar o patinho de borracha. Dano nenhum. Joaquim Buckley saiu sem dano nenhum. Mas totalmente controlado. E por que eu tô te falando isso? Se colocar o Yaroslav, que venceu o Joel Álvares aqui, que tá ranqueado, contra o Joaquim Buckley, é menos 1000 favorito. Se colocar contra o Chambray, vence. E pra mim, o Chambray... não deve subir nenhuma posição no ranking. Essa vitória fez o quê para ele? Não fez nada para ele. Então, ele pediu, coloca essa luta aí. Para mim tem que ser Yaroslav versus Sean Brady. Continuando aqui, agora mais para cima do card principal, a gente teve o Alexandre Volkov versus Valdo Cortez Acosta. Uma luta que a gente falou no vídeo de apostas bastante sobre isso. O que queria acontecer. Volkov ia manter a distância, ia manter o chip, ia manter o jab. Foi isso, 3 rounds. A mesma coisa que o Volkov fez com o Pavlovich, ele fez com o Valdo Cortez Acosta, que ficou puto. Será que esses caras não treinam? No terceiro round ele estava totalmente puto, totalmente frustrado, fazendo assim, apontando pro ringue. Irmão, você não sabe cortar ângulo. Isso é o quão ruim peso pesado é. Você não conseguiu cortar um ângulo. Valdo Cortez andava para frente, Volkov circulava, ele não colocava o pé para a direita quando ele estava andando para a esquerda, e nem ele colocava o pé para a esquerda quando ele estava andando para a direita para cercar o adversário na grade. Colocou alguns golpes bons, colocou. Deixou machucado o Volkov? Deixou. Mas ele não sabe princípios básicos E esse cara é um top 5 do UFC, no peso pesado. Por isso que o Poatan vai chegar e vai destruir o peso pesado. Por isso. Tom Aspinall é o único cara ali que pode fazer frente com o Poatan. Verdade é essa. E o próprio Ciryl Gane também, por ser strike. Mas sem gameplay, sem estratégia, sem corner. Isso nos leva para essa luta aqui, tá? O quão bom é Joshua Van. Eu arrisco a dizer que essa foi uma das melhores lutas de peso mosca da história. Que lutão. O japonês é um guerreiro. Olha só o jeito que ele caiu. Ele voltou. Primeiro round, ele derrubou o Joshua Van. Montou. Também, de novo, não conseguiu agredir, não conseguiu estabilizar a posição. Joshua Van levantava, voltava em pé, luta pra cá, luta pra lá. Joshua Van é muito bom, velho. O quão bom é Joshua Van. Uma coisa que eu discuti muito com a galera no chat foi... A galera tava sempre falando, mas o Pantoja vai amassar, luta fácil pro Pantoja, irmão. Não é luta fácil, o Pantoja é meu amigo. Não é uma luta fácil pro Pantoja, não é. Eu acredito que o Pantoja vence? Acredito. Só que ontem, o poder de nocaute, a movimentação em pé, ele tem sim um jogo para botar dificuldade no Pantoja. No chão a gente viu que não. Eu acho que se o Pantoja derrubar, estabilizar, ele vai bater e finalizar o que o Tatsuro Tara não fez. Meu irmão, o Tatsuro Tara, 24 anos, a gente vai ver esse moleque campeão. Coração que ele mostrou, a técnica que ele mostrou. Mano, é impressionante. Coloca esses caras de lado aqui, ó. Bota lado a lado esses caras aqui, velho. Impressionante, velho. Uns filhos da puta com cara de criança de 15 anos, velho. De 57 quilos, velho. Moleque, o estilo, técnica, vontade, garra superior a esses caras aqui, velho. Irmão, se pudesse, se tivesse que sacrificar toda a categoria do peso pesado só pra ter uma luta dessa aqui, velho, de peso mosca, velho. Eu já falei mal de peso mosca aqui, velho. Mas se você assistiu essa luta ontem e você não aplaudiu, velho, você tá maluco, velho. Isso foi uma guerra. Isso foi uma guerra. E uma guerra que estava disputada até o final, velho. Por mais
que o Joshua Van deu vários knockdowns no Tatsuro Tara, vários, não foi só um não, foram vários. O Tatsuro Tara voltava, colocava pra baixo. Meu irmão, ele colocou pra baixo no quarto round, velho. Tu tem ideia do que é um cara de 57 quilos conseguir colocar o outro cara de 57 quilos pra baixo? Esses caras são muito rápidos. Muito velocidade, velho. Irmão, e no quinto round eu achei... Eu vou te falar 2 takes incontroversos que eu tive durante a live. Se eu fosse o corner do Tatsuro Taira, no quarto round eu jogava a toalha, ele não voltava. Tava muito machucado, tava muito danificado. Eu falei, não vai conseguir derrubar mais. Não é que ele foi lá e conseguiu no quarto round derrubar, velho? Não foi que ele conseguiu ser competitivo, velho? E aí, pra que tudo isso? Pra no quinto round o juiz parar a luta? Achei errado. Deixa o cara ir pra decisão, velho. Eu entendo. Não foi um bad stoppage, não parou ruim, não foi ruim, não. Mas podia ter deixado o cara ter a honra de sobreviver, um verdadeiro samurai. Esse cara, sinceramente, ele é a personificação do espírito de samurai. E o Joshua Van também um guerreiro. Que luta, meus amigos. Que luta. Eu fico... Meu irmão, deixa nos comentários aí, deixa o like se você chegou até aqui. Mas semana após semana, eu não canso de errar. Eu não canso de errar. O que a gente erra nesse canal aqui, Renato Moicano, não tá escrito. Vou até dar uma pausa para vocês comentarem aí, porque não tem condição. Deixa eu te falar o que aconteceu. Eu disse que essa luta não tinha hype nenhum, que essa luta não ia acrescentar nada à categoria dos moscas, que o Pantoja é o verdadeiro campeão. Cara, mas você quer saber a verdade? Essa luta aí vai engrandecer a disputa de cinturão. Agora, eu não gosto da personalidade do Joshua Van, tá? Isso tem que ser falado. Ganhou o cinturão, pegou o cinturão, não foi incisivo. Ah, se o Pantoja quiser, a gente... Irmão, que porra é essa se o Pantoja quiser? Parece que você tá fugindo, você tá com o quê? Você tá com medo? Ele sabe que é a pior luta, que é a luta mais difícil. Mas como é que eu vou dizer que esse cara aí não é bom? Como? Como você vai dizer que o Joshua Van não é bom? Olha, você é 57 quilos, irmão. Olha, meu irmão, você não está entendendo. Olha essa foto. Isso é um cara de 57 quilos, velho. Quão potência você tem que ter na mão para derrubar um cara cair desse jeito aí? Esse cara tem 57 quilos, irmão. E o outro, quão guerreiro você tem que ser para cair desse jeito, voltar e ainda entregar um lutaço. Essa luta foi uma obra de arte. Sei que o Pantoja vai ficar chateado comigo que a gente está exaltando aqui uns caras que ele é adversário, mas a verdade tem que ser dita, foi uma obra de arte e essa luta vai valorizar ainda mais a vitória do Pantoja. Que noite, meus amigos. Quando o UFC quer, não há um produto melhor do que isso aqui, velho. E eu vou te explicar o porquê que não há um produto melhor que isso aqui. Entenda o seguinte, eu quero ver vocês no comentário. Todos os outros esportes foram inventados. A luta não foi inventada. A luta é vivida. A luta, desde que há humanidade. Antes de haver humanidade, tem luta. Não existia esporte antes de humanidade. Quando que os esportes foram inventados? Quando a gente começou a virar uma sociedade, quando a gente começou a virar uma humanidade, quando a humanidade começou a virar sociedade, quando a gente começou a ter meios de convívio social, de entretenimento, de hierarquia, treinamento, e as brincadeiras foram virando esportes. Meu irmão, a luta não é brincadeira, a luta vem antes do esporte, a luta vem antes da humanidade. A luta é a condição humana, é a condição animal. Meu irmão, vê um animal na selva, é a luta para sobreviver, velho. É a luta por território, é a luta por comida. Então, a gente não criou o esporte de luta. A gente transformou a luta no esporte, tá? Então, quando a gente tem história, quando a gente tem bad blood, quando a gente tem rivalidade real e sincera, não há esporte, eu falo para você, não há esporte no mundo maior do que MMA. Como eu falei no vídeo de ontem, quando você tem duas narrativas que se colidem, eu quero fazer um meia-culpa aqui. No vídeo de ontem eu falei o seguinte,
que não há verdade absoluta. Eu não quis dizer isso. Porque há uma verdade absoluta. Há sim uma verdade absoluta. Mas, como eu fiz o vídeo de improviso, não tem como eu refazer. Esses vídeos aqui não tem edição, mano. Eu abro essa câmera e falo a verdade, eu falo o que eu tô pensando. E o que eu quero dizer é o seguinte: não é a verdade, é narrativas. Há duas narrativas que se colidem. E não tem a narrativa que está certa e errada, é você que vai decidir se ela está certa ou errada. Aqui eu vou começar a filosofar, porque tem sim uma verdade absoluta, tanto é que matar é errado em qualquer sociedade. Mas o jeito como você vê a sociedade é outra parada. Mas foi só para voltar nesse assunto, mas, de novo, não há esporte maior do que luta, porque a luta é maior do que o esporte. E quando há rivalidade, ninguém bate esse esporte. São dois caras que tinham muito a perder, colocaram tudo para jogo. Um foi humilhado, o outro saiu glorioso, vitorioso. E é isso. Sean Strickland venceu Israel Adesanya em Chimaev. Meu irmão, lide com isso do jeito que você quiser. Que semana. Outra coisa que isso abre... Meu irmão, que take. Editor, vou até te chamar aqui de novo. Outro take. Salve. Outro take que tem que ser falado aqui. Esse take é isso. Não há como vencer. Não há esporte como vencer a luta, porque a luta é maior que o esporte. Que take, velho. Deixe seus últimos comentários aí. A luta é maior que o esporte, irmão. Meu único comentário, você tá com aquela foto ali do Tatsuro Taira, do Joshua Van aberta ainda, Sim. do negócio, do knockdown? Mas, cara, eu gostaria de falar um negócio. O cara bateu tão forte no maluco que fez ele virar o Brandon Moreno. Não sei se você tá reparando ali, aquele parado que ficou parecido. Moleque, é verdade. Olha isso aí, velho. É verdade, velho. Tá até aqui, alguém colocou nos comentários o Brandon Moreno. Cara, tá igualzinho o Brandon Moreno Não mesmo. tinha visto aí não, mas pô, ficou parecido pra caramba com o Brandon Moreno, brother. Mais um vídeo sensacional aí, viu, irmão? Meus parabéns. Só agradecer o chat aí mais uma vez por todo o apoio também. É isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Hoje, às 6 da tarde, ainda sai outro vídeo que nós temos que aproveitar o hype, velho. Que nem aquele meme. Calma aí que eu vou até pausar o vídeo pra fazer o meme. E aí, pra terminar isso, chegou até aqui, vamos ter bastante vídeo. UFC 328, vídeo e mais vídeo. Deixa o like, meme feito na hora, hein? Vocês estão vendo a salsicha sendo feita lá, ele. Deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto, muito obrigado.